Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão de fé para o teu coração. Hoje nós estaremos dando continuação ao nosso tema, o amor a Deus como resultado do seu perdão. Por isso, você que ainda não assistiu o parte 1, veja aí na descrição deste vídeo, nós colocamos o link para que você possa assistir o primeiro vídeo e depois você volta para cá para o perfeito entendimento, ok? Então vá lá que eu te espero. Assiste o Amor a Deus como resultado do seu perdão, parte 1. Vai lá, assiste e volta para cá para a gente concluir esta palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Pois bem, essa palavra, meus queridos que estão nos assistindo, ela vai falar sobre aquela mulher pecadora, indigna, que entrou na casa de Simão o fariseu para estar com a sua demonstração de fé e amor a Cristo, chorando ali aos pés de Jesus e enxugando as suas lágrimas, os pés de Jesus com seus cabelos. E também ela derramou o perfume, um unguento, sobre os pés de Jesus. Nós comentamos lá no vídeo, parte 1, essa demonstração de fé e amor desta mulher para com Deus, para com Cristo, naquela casa do fariseu. Não é isso? E aí, dando continuidade, nós dissemos lá no primeiro vídeo que falaríamos aqui sobre o que é esse amor a Deus como resultado do seu perdão. Aquela mulher creu que recebeu o perdão de Deus. Aquela mulher creu que Cristo era aquele que traria o perdão de Deus para a sua vida. Você já teve essa experiência? Você crê que você já foi perdoado por Deus em Cristo Jesus? Você já assumiu isso? Pois bem, a partir do momento que nós temos essa convicção de que o sacrifício de Jesus na cruz traz o perdão de Deus para nós, se nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, se nós confessarmos os nossos pecados, como fez aquela mulher, se nós nos quebrantarmos, arrependermos, e através da fé assumirmos diante de Deus o perdão de Cristo, então nós vamos passar a amá-lo. Veja que Jesus fez uma grande obra, um grande sacrifício por nós. Por isso, se nós realmente cremos em tudo que Jesus fez, sofreu por nós, devemos então considerar este amor, como fez aquela mulher. E o que seria então esse amar a Deus como resultado do perdão que Ele nos concedeu? A primeira coisa que eu quero falar com você sobre isso é que amar a Deus é não perder nenhuma oportunidade de demonstrar esse amor. Veja bem, amar a Deus é não perder nenhuma oportunidade de demonstrar esse amor. Veja comigo aí no Evangelho de Lucas, o qual nós estamos refletindo, no capítulo 7, versículo 37 e 38. O fariseu convidou Jesus para um jantar, e aquela mulher então entra. Olha só o que diz o verso 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Olha só, aquela mulher, meus queridos, não perdeu a oportunidade de demonstrar o amor que ela tinha por Jesus, a
fé que ela tinha por Jesus, quando este estava na casa do fariseu. Como você vai ver lá no vídeo 1, você viu lá, o fariseu era aquele que experimentava Jesus. Esse grupo religioso dos fariseus viviam experimentando Jesus. E Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. E esse jantar ele era aberto, outras pessoas vinham e participavam. E esta mulher, mesmo sabendo que Jesus estava na casa de alguém que era acostumado a julgar, acostumado a experimentar Jesus, provar Jesus, ela não perdeu a oportunidade. Ele está lá, não importa que é a casa de um fariseu. Eu vou lá, eu vou demonstrar o meu amor, eu vou demonstrar o que eu sinto por Jesus, eu vou demonstrar isso. E ela foi lá, chorou aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e ainda levou um vaso de alabastro, de perfume, de unguento e derramou sobre os pés de Jesus. Então nós aprendemos aqui que amar a Deus, se você ama a Deus, porque Ele te perdoou, porque você assumiu isso, que você entende que Ele te amou primeiro, a primeira coisa que você tem que entender é que amar esse Deus é não perder nenhuma oportunidade de demonstrar esse amor. Ou seja, nós devemos reverenciar a Deus em qualquer circunstância, ambiente, não importa. Aquele que ama a Deus, ele não está preso a demonstrar o amor a Deus apenas dentro de um templo ou de um ambiente de culto, de adoração, não. Qualquer ambiente. Ele quer demonstrar de alguma forma este amor a Deus. Foi isso que aquela mulher fez. Será que nós fazemos isso? Eu quero ler com você lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 20 e 21. Olha só. Vai aparecer para você o texto aí. A Bíblia diz lá que Jó sofreu inúmeras situações que traria desespero a qualquer pessoa. Perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos de uma vez só. E olha o que diz a palavra do Senhor em relação como foi a reação de Jó a isso. Verso 20. Capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está vendo? Perdeu todos os seus bens, perdeu tudo que tinha. E qual foi a atitude de Jó? Foi de adorar a Deus. E ainda disse: Nu saí de dentro da minha mãe. Eu vim para esse mundo sem nada. Por que eu agora vou entregar os pontos? Por que eu agora não vou demonstrar o meu amor e a minha gratidão a Deus? Qualquer circunstância, meu amigo, minha amiga, aquele que ama a Deus demonstra esse amor. Ainda lá no livro de Jó, a Bíblia diz que o diabo ainda tentou Jó, tocando em sua saúde. A Bíblia diz que ele ficou com lepras. E a mulher dele, naquela situação, entrou em desespero. E olha o que aconteceu. Jó capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim, ó. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Está vendo? Jó entendeu que não é porque está acontecendo uma situação ruim, desagradável com ele, que ele vai perder essa oportunidade de demonstrar o seu amor ao Senhor. É justamente, meu querido, quando a situação está difícil, quando as circunstâncias estão difíceis, e nós temos vivido circunstâncias muito difíceis nos nossos dias, é quando a situação está assim, é quando você não pode estar dentro de um templo, talvez por causa de uma enfermidade, talvez por uma situação de calamidade pública, você não pode sair de casa. Ei, mas você pode demonstrar o amor a Deus mesmo nessa situação. Quantas vezes os apóstolos presos, perseguidos, mas não deixaram de demonstrar o seu amor. Por que isso?
Porque o amor que eles têm por Deus é resultado do perdão que receberam de Deus. Quando o nosso amor a Deus é resultado do perdão, é uma consideração, uma gratidão da nossa parte para com o perdão que recebemos de Deus. Então, meu amigo, não há circunstâncias, não há sofrimento, não há dificuldade que nos impeçam de demonstrar o amor ao Senhor. Aleluia! Quero ler com você também Filipenses capítulo 4. Olhe lá. Filipenses capítulo 4, no versículo 11 a 13, diz assim, ó: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá vendo só? Tudo eu posso naquele que me fortalece. O que ele quer dizer com isso? Não é que ele pode ter todas as coisas que quiser, mas ele pode passar por qualquer circunstância. Como ele disse, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Por quê? Porque o que o fortalece é justamente a maior dádiva que Deus o deu, que é o perdão. O que o fortalece é saber que existe um Deus que foi capaz de entregar o seu Filho numa cruz para que o perdoasse e o desse uma oportunidade de vida, de salvação. E aí eu te pergunto, meu querido, você ama a Deus dessa forma? O perdão de Deus produz este amor em você? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Aquela mulher não perdeu a oportunidade de demonstrar o seu amor, mesmo sabendo que Jesus estava dentro da casa de um fariseu, mesmo sabendo que ela era pecadora aos olhos daquelas pessoas, indigna. Ela foi lá e demonstrou. Aleluia! Amar a Deus, quem ama a Deus é transformado pelo seu perdão. Veja o verso 39 lá do capítulo 7 de Lucas, como nós estamos refletindo. Olha lá. Diz assim o versículo: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Veja você, o que é que o fariseu queria com isso? Experimentar Jesus. O olhar do fariseu para Jesus não era um olhar de amor por Cristo, por Deus, mas um olhar de experimentá-lo, de ver do que ele é capaz. Bem, se ele for um profeta, ele vai saber que esta mulher é uma pecadora e está aí fazendo essa encenação. Eu acredito que foi assim que ele pensou, mediante o texto que lemos. Mas a atitude da mulher foi diferente. A atitude da mulher não foi de querer experimentar Jesus, de querer ver do que Jesus é capaz, de provar o Senhor. Não, a atitude dela foi diferente, foi de adorá-lo, reconhecer que Ele é o Senhor. Então quem ama a Deus, ele é transformado pelo seu perdão. Quem ama a Deus foi transformado pelo perdão que recebeu. Quem ama a Deus tem um olhar diferente para Deus do que aquele que não ama ao Senhor. Se você observar lá em João capítulo 6, versículo 25 e 26, vamos lá, vamos ler. Diz assim o texto, olha: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes, dos pães e vos fartastes. Olha só, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes e maravilhou muitas pessoas, óbvio, né? Imagine você numa multidão
podendo se alimentar a partir de poucos pães e peixes. Algo extraordinário. Depois que Jesus fez isso, a Bíblia diz que as pessoas começaram a procurar. Mas o procuraram não porque viram nele um sinal de que ele era o Senhor, de que ele era o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. Não. Mas o procuraram por causa do pão. Queriam o pão. Queriam que ele continuasse dando pão. E aí, fazendo uma relação com o que estamos falando, lá daquela mulher, o fariseu também queria experimentar Jesus. Queria ver se ele era capaz de descobrir se caso era mesmo um profeta, alguém enviado de Deus, se aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, beijando seus pés, derramando perfume, se ele iria descobrir que aquela mulher era uma pecadora, indigna, humilhada pela sociedade. Veja, ele queria experimentar se Jesus era capaz, como aqui também aquele povo que viu a multiplicação dos pães. Mas quem ama a Deus não vê o Senhor assim. Tem muitas vezes que somos tentados a olhar para Deus só com este olhar. Será que Ele vai ser capaz de fazer isso por mim, de fazer aquilo por mim? Será que nessa igreja, será que esta oração, será que esta campanha, esse propósito de oração, de essa coisa aí, vai fazer esse Deus fazer alguma coisa por mim, pela minha situação? Esse é um olhar de alguém que não ama a Deus. Quem ama a Deus o adora. Não importa se ele vai fazer ou se não fará aquilo que ele deseja. Você ama a Deus? Pois bem, para nós encerrarmos, quem ama a Deus vive para Ele e por Ele é honrado e habitado. Quer ver? Lá no texto que demos, lá de Lucas, volte lá no texto, vai aparecer para você aí, Lucas capítulo 7, verso 47 e 48. Olha o que diz o texto. Vamos lá. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Veja, meu amigo e minha amiga, que aquela mulher foi honrada pelo Senhor. Diante de todos que ali estavam a discriminando, estavam ali esperando uma palavra de humilhação, uma palavra de Jesus, ei, sai daqui, você é uma mulher pecadora. A Bíblia diz que Jesus fez diferente, a honrou. Por quê? Porque ela demonstrou o seu amor a Deus. E aí, quando nós vamos olhar, para fechar lá no João capítulo 14, versículo 23, abra aí a sua Bíblia. Ou melhor, não precisa abrir, né? Nós vamos pôr o texto para você. Mas se quiser conferir depois na sua Bíblia, você tem liberdade. João capítulo 14, versículo 23, olha o que disse Jesus. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia! Viremos para ele e faremos nele morada. Quem o ama, guarda os seus mandamentos, ou seja, vive para ele. Vive para o obedecer, vive para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Vive para obedecer os seus princípios, proclamá-los nessa terra. De modo que o Pai, Cristo, verá aqueles que o amam e virá para eles e fará neles morada. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, se você reconhece o perdão de Deus para você através do grande amor de Deus em Cristo Jesus, então você deve amá-lo, não perder nenhuma oportunidade de demonstrar esse amor, não importa as circunstâncias da sua vida. É ser transformado por Deus, pelo seu perdão, olhar para Ele sempre com um olhar de adoração. E como concluímos? Amar a Deus
é viver para Ele, para obedecer os seus mandamentos, os seus princípios, os seus propósitos, proclamá-los, de modo que o Pai virá e fará em nós morada. Aquela mulher foi honrada pelo seu amor. Diante de todos, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E assim também, o Pai quer te honrar. De que forma? Fazendo morada em você, tendo comunhão com você. Ei, vale a pena amar esse Deus. Vale a pena reconhecer o que esse Deus fez por mim e por você. Entregue a sua vida ao Senhor. O ame, o busque, porque grande foi o perdão de Deus para nós. Que Deus te abençoe e que, a partir de agora, o seu coração esteja cheio de amor por este Deus. Uma vida pouco pra te amar, me dá